Sejam todos muito bem-vindos. Começamos aqui mais uma edição do Eco TV Entrevista e como toda quinta-feira é voltado ao movimento sindical aqui na região do Grande ABC, sempre recebendo aqui o pessoal do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, diretores, pessoas ali envolvidas com o sindicato. E hoje, mais uma vez aqui, não vou dizer nem que é o meu convidado, na verdade é o comentarista de hoje, que é o Sapão mais uma vez. Sapão, muito obrigado, viu? Bessa, obrigado você, é mais um Legal. prazer poder estar aqui falando com todos os telespectadores aí da nossa Eco TV. Nós agradecemos. Ô Sapão, você quebrou uma sequência do espirro, hein? O espirro que veio nas duas últimas quinta-feiras, veio o espirro, ele ia completar a terceira sequência. Aí falou, não, Bez, agora vai o Sapão para comentar. É um revezamento, não é, Sapão? Não, isso a é ideia importante, é essa, né? O nosso presidente licenciado, o companheiro Martini, prega muito isso, né? Que a gente faça esse revezamento, que a gente possa estar vindo nos espaços aí que são abertos para a gente, não só de televisão como de rádio, que a gente possa estar falando, se revezando ali, levando aí as informações aí, não só aos trabalhadores metalúrgicos aí, mas a toda a sociedade. Que legal. Para começar aqui, o Adilson Torres, né, conhecido aqui como Sapão, eu vou colocar um assunto aí e eu gostaria que você colocasse para o nosso telespectador, Adilson, como é que o que um diretor sindical, o que um sindicato pensa numa situação como o da GM agora, que mandou ali 419 funcionários foram demitidos na empresa, eles estão acampados lá, inclusive o sindicato de vocês está dando apoio lá para os trabalhadores. E na sequência já vem agora uma informação que a GM vai investir 13 bilhões, não é isso? 13 bilhões? Isso, 13 Eu acho bilhões que é isso, até não vou nem 2019. consultar. Até 2019, Isso. 13 bilhões. Ô Sapão, são duas notícias aí, são dois fatos numa mesma notícia. Então a empresa, de um lado ali falando que está com uma falta de... como pode dizer aqui, a questão do capital, está em crise, está com excedente de mão de obra, e agora 13 bilhões. Não é muita contradição, ô Sapão? Ou não? Sem dúvida nenhuma. Eu entendo ali que no momento desse aí, que a gente passa aí por um período aí de uma certa recessão no país, né, a gente entende que cada demissão que é feita, sem dúvida nenhuma, tende a agravar isso, né? Então, como algumas outras montadoras da região estão fazendo, estão buscando ali os sindicatos para estar conversando, para tentar buscar saídas, né? Então eu acho que a GM também, o ideal seria que ela fosse nesse mesmo caminho. Embora a gente tenha acompanhado lá, né, o sindicato tem tido uma atuação lá bastante firme nessa questão aí da preservação dos postos de trabalho, tem procurado discutir o layoff, né? Mas chegou esse momento aí que a empresa não está mais discutindo e está desligando. Isso para a gente, logicamente, sem dúvida nenhuma, né, se a gente falar, né, só a nível de montadora, não é, né? Porque cada montadora, quando ela demite um trabalhador, na cadeia produtiva direta, isso representa mais 4 demissões. Então, a gente falar, juntar essas 400 da GM, a gente pode dizer que em todo o país aí, diretamente, foi demitido 2.000 trabalhadores, né? Então, a gente vê como isso negativo. Lógico, o investimento que ela está propondo é muito positivo, né? Mas, em contrapartida, fazendo esses desligamentos aí, não procurando a entidade sindical para discutir, para debater, para criar alternativas, então a gente vê essa questão dos desligamentos como bastante negativo, né? Ô Sapão, deixa eu abusar aqui do seu conhecimento de líder sindical. Nesse caso da GM aqui entre nós, né? Como se ninguém estivesse nos escutando, é claro, aqui entre nós. E alguns milhares de telespectadores. Isso aí, o pessoal aqui da Eco TV, o nosso telespectador. Você acha que a GM realmente está preocupada? O sindicato é uma empresa nesse ponto, está preocupado com essa situação? É crítica da empresa? Às vezes, qual a leitura que você faz? Ou você acha que, olha, a GM não, para usar outro termo, não está nem aí para o que está acontecendo? Qual a sua opinião? Infelizmente, isso faz parte do capital, né? O capital, muitas vezes, ele visa número, né? Muitas vezes, quando ele visa número, ele não vê que, às vezes, na outra ponta da cadeia produtiva tem um trabalhador, tem uma família, né? Isso é o que a gente sempre bateu na questão do capital. A gente costuma até dizer, né, muitas vezes, quando a gente faz alguma assembleia com os nossos trabalhadores, infelizmente, as empresas, o capital, vê você como um número. Tanto é que, muitas vezes, na maioria das empresas, acho que quase todas, quando você passa o seu cartão de ponto lá para registrar o seu ponto na entrada ou na saída, não aparece seu nome, aparece um RI, que é um número. É um registro interno que é um número. Então, nem aparece ali naquele momento o nome do trabalhador, né? E a gente vê isso aí
como muito negativo, porque a partir do momento que a empresa demite, ela coloca aí um pouquinho mais de pitada aí na recessão que hoje, infelizmente, a gente está atravessando, e esses próprios trabalhadores que ela demite, sem dúvida nenhuma, são consumidores, e são consumidores aí que, sem dúvida nenhuma, vão comprar até o próprio veículo que ela produz, né? Isso dá uma travada na economia, isso faz como a gente pode dizer assim, faz acirrar mais a crise, né? Acarreta aí num prolongamento da crise, né? Então, o que a gente procura fazer nesse momento de crise aí que a gente vive, é importante que o trabalhador esteja empregado, as empresas, acho que elas têm que ter esse lado, essa visão, e esteja ali mantendo os postos de trabalho, porque o trabalhador empregado, ele vai consumir, sem dúvida nenhuma, a gente sai mais rápido aí dessa situação difícil que o país encontra hoje. E falar em sair dessa situação difícil que o país se encontra, ô Sapão, na sua opinião, a questão do plano de proteção ao emprego, que é essa medida do governo federal aí diante da crise na indústria principalmente, quem ganha e quem perde com esse plano, na sua opinião, ô Sapão? Eu acho que isso daí a sociedade vem discutindo, o próprio movimento sindical já vinha fazendo essas discussões através das centrais sindicais desde o ano passado. Eu acho que nesse momento a gente não pode dizer que tem um perdedor. Eu acho que, no meu ponto de vista, cada um vai ceder um pouquinho, aquilo que eu costumo dizer, para a gente passar esse momento difícil e chegar do outro lado. É como um barco que às vezes ele está ali no meio do mar, está naquela tempestade, então acho que cada um que está dentro desse barco, a tripulação tem que fazer a sua parte para que esse barco possa passar por esse momento difícil e chegar ali no porto e ancorar com tranquilidade. Então, não dá para a gente dizer que nesse momento aí um perde. Eu acho que ninguém perde, cada um vai ceder um pouquinho com um propósito que é o quê? Que é manter o emprego. Porque o trabalhador, muitas vezes, quando perde o seu emprego, é aquilo que a gente costuma sempre dizer. O maior patrimônio que o trabalhador tem é o seu emprego. Porque é com o seu emprego ali, com o salário que ele ganha, que ele mantém sua família, que ele paga as escolas do seu filho, que ele mantém a sua casa, que ele mantém o seu carro. E muitas vezes, quando o trabalhador, às vezes ele é demitido, às vezes a própria sociedade começa a olhar diferente. Às vezes no bar ali da esquina, na mercearia, quando ele trabalha, muitas vezes quando ele chega ali, o dono do bar, ele quer tomar um aperitivo, alguma coisa, ela fala, mas não tem dinheiro agora. Não pode marcar aí. Quando o cara perde o emprego, o cara já olha ele com outros olhos aí e fala, pô, você não tem dinheiro, tem então... preconceito também, então verdade, acaba acontecendo um pouco isso, né? Então aquilo que eu acho que nesse momento aí que a gente passa por essas dificuldades, eu entendo que toda medida que ela venha visar ali a proteger o emprego do trabalhador, eu entendo que ela tem que ser discutida e tem que ser levada adiante. Legal. Sapão, olha, eu separei aqui, deixa eu até dar uma consultada aqui na minha pauta aqui especial hoje, contando aqui com o Adilson Torres, aqui o Sapão do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André. Qual que é a sua função mesmo lá hoje, Eu sou o secretário administrativo e financeiro do sindicato. Você é o homem do cheque, então. E, inclusive, até essa crise também tem nos afetado bastante, claro, né? Porque sim. a arrecadação do sindicato, ela baseia no número de trabalhadores, principalmente na mensalidade associativa, né? Então, quando você tem um momento ali que há desligamento de trabalhadores, demissão, sem dúvida nenhuma, a sua arrecadação também, ela tende a estar caindo, né? Então, até a gente também tem enfrentado ali algumas dificuldades e tem procurado ali debater com toda a nossa diretoria, junto com o nosso presidente licenciado, Martinha, Fofão, que é o presidente em exercício, enfim, toda a nossa diretoria ali, e buscando ali caminhos também para que a gente possa atravessar esse momento difícil. Claro. Amanhã será um novo dia, né, Sapão? Sem dúvida nenhuma, né? Amanhã é um novo dia. Então, Sapão, eu vou fazer uma pausa aqui nesses assuntos aqui. Eu separei aqui eu gostaria que você fizesse um comentário sobre o fórum dos trabalhadores. É o fórum com trabalhadores aí que está parado, é uma ação que não andou ainda, seria muito importante. Mas antes disso, fala um pouco aí, vamos regionalizar aqui a nossa conversa. Fala um pouco aí para o telespectador das ações do sindicato, das últimas ações. PLR já passou, né?
Já está tudo tranquilo? Não, na realidade a nossa PLR, o que a gente costuma dizer, ela não passa, a gente negocia o ano inteiro, a gente encaminha a nossa pauta ali no início de fevereiro e ali a gente, a partir daquele momento, a gente inicia as discussões com as empresas. Então, cada empresa ela tem uma situação. Tem empresas que já de imediato ela senta para estar discutindo, estar debatendo. Tem outras que eles preferem ali aguardar o primeiro semestre, estar discutindo mais aí no segundo semestre. Mas a grande maioria das empresas, aí, principalmente as empresas maiores, elas fecham ali as negociações aí até o primeiro semestre. E vale se ressaltar, esse ano foi um ano bastante difícil, quando você tem essa situação aí, você não está num pleno emprego, né? Você vê que muitas vezes as demissões ocorrendo, principalmente o setor metalúrgico, tem sofrido muito, tem sido muito afetado, porque segundo estudos aqui na região, de todas as demissões que estão acontecendo na região, 50% está no setor metalúrgico. Então, metade dos trabalhadores que são demitidos hoje aqui na região, eles pertencem ao setor metalúrgico. E a outra metade ali, eles são distribuídos entre comerciários, construção civil, prestadores de serviços, né? Mas isso nos preocupa bastante, que é aquilo que a gente costuma dizer, né? Quando a indústria não vai bem, sem dúvida nenhuma, o país tende a dar uma parada. Né? Verdade. Vamos então agora, Sapão, separei aqui um assunto aqui que eu gostaria que você comentasse, que foi a criação do Fórum com Trabalhadores. Está parado há quase 3 meses. A ideia desse fórum é reunir ministros, centrais sindicais, sindicatos, empresários. Para quê? Para ter esse diálogo, para tratar a questão do emprego, a questão da economia. Porém, está lá de lado. Você tem acompanhado essa informação sobre esse fórum? O sindicato tá de olho nisso também? Você acha que tem um descaso aí? Por que não anda isso? Algo que é tão importante e não está parado, está de lado, não se desenvolve. O que você pode falar? A gente tem acompanhado isso um pouco, principalmente através da Central, da nossa federação também, né? Mas o que a gente costuma dizer, eu acho que nesse momento ali, para as coisas andarem, Bessa, acho que precisa se desarmar um pouco, porque muitas vezes se partidarizam muitas discussões. Eu acho que quando você entra numa discussão dessa, que é séria, que é importante para o país, quando muitas vezes se começa a se discutir, mas também vendo o lado políticos, eu acho que isso é o que, sem dúvida nenhuma, acaba atrapalhando um pouquinho. Então, o que eu acho que a gente tem que, nesse momento, desarmar esse lado um pouco partidário, claro. A gente fazer a discussão mesmo mais voltada para o trabalhador, ver a questão da economia e para que a gente possa ter o pleno emprego. Então, acho que essas questões aí, mas está sendo, assim, a nível de mídia, não está tendo muitas discussões, mas as centrais estão se conversando. A gente espera que o mais rápido possível aí já se acertem, que a gente possa tá dando andamento isso. Não pode se fazer que nem teve a situação da terceirização. As centrais começaram a discutir, aí depois umas saíram fora, outras tocaram, porque não houve ali o consenso, né? A gente também, logicamente, tomamos posição nesse sentido. Então, acho que tem que se debater a exaustão ali e, logicamente, aí você dá sequência e você consegue, com todo mundo olhando na mesma direção, aquilo que a gente costuma dizer. Quando um carro está no atoleiro, se metade puxar para trás e metade puxar para frente, o carro não sai do lugar. Então, se todo mundo pegar, ou se todo mundo puxar para trás ou puxar para frente, você tira o carro do atoleiro. Verdade. Então, acho que o que a gente precisa fazer é isso, debater, unificar os discursos, que sem dúvida nenhuma a gente consegue avançar dessa forma. Interessante. Ô, Sapão, eu achei muito bacana essa sua colocação, porque você falou que tem que não se partidarizar, não é isso? Menos partido, menos bandeiras e ir direto para o que interessa, né? E o sindicato, você sabe muito bem, o sindicalista, os sindicatos, muitas vezes a sociedade, até a grande mídia, trata ali quando vai fazer uma matéria sobre o sindicalista, já pinta ali como um cara com a bandeira do Che Guevara, um cara de esquerda, um cara que realmente só vê um lado da história, não vê o outro. Você também, fala um pouco sobre isso, como é que o sindicato hoje está lidando com isso? Porque muitas vezes vocês também, o sindicato... Você se sente
ali do PT, vinculado com um partido único, um partido ali de uma bandeira ali mais de esquerda. Como é que vocês estão trabalhando com essa situação hoje, ô Sapão? Qual a sua opinião? Na realidade, a cabeça do dirigente sindical ela mudou muito. Quando eu falo de não partidarizar, logicamente hoje o movimento sindical também ele faz parte da política. A gente tem que fazer. A política, logicamente, ela não pode sobressair sobre o movimento sindical. Então, se a gente pegar ali até os anos 80, aí início dos anos 80, quando teve a criação do PT, então naquele momento ali, os sindicalistas diziam o seguinte, que o sindicato ele não deve se envolver com política, ele tem que simplesmente fazer ali a questão de defender os trabalhadores, os direitos dos trabalhadores. Mas o que a gente foi vendo ao passar dos anos, Bess, que era importante também que o movimento sindical tivesse aí a representatividade na política através dos trabalhadores. Por quê? Tudo que a gente vai debater hoje nesse país é a política que rege. Você vai votar a questão das 40 horas semanais que está lá parado, quem vão votar? São os políticos, são os partidos políticos através dos seus deputados. Então, nesse momento que a gente viu ali que era importante ter a inserção do movimento sindical também na política. Logicamente, aquilo que eu falei, um não pode se sobressair pelo outro. Pelo contrário, a gente tem que usar a política para procurar fazer ganho para os trabalhadores. Então, a gente sempre procura dizer que é importante, quando tem uma campanha, que a gente vote, os trabalhadores votem alguém ligado aos trabalhadores, porque é esses que vão defender as suas bandeiras. Né? Infelizmente, na última eleição, aí a gente teve, em vez de aumentar a bancada de representantes dos trabalhadores, a gente acabou diminuindo. Nós tínhamos lá... Aumentou a evangélica, hein? Aumentou a evangélica dos coronéis. E aumentou ali a dos empresários, empresários. Então, a gente tinha em torno ali de 70, a gente caiu para mais ou menos 50. Né? Então, quando a gente vai fazer umas discussões, então tudo que se discute no país hoje, desde a questão de emprego, desde as questões das leis que venham não favorecer os trabalhadores, então, elas são discutidas a nível da política. Né? Então, acho que os sindicatos também têm que estar inseridos nessa parte aí. Logicamente, a gente tem que fazer ali o principal do sindicato é fazer as negociações, é defender o interesse dos trabalhadores. Mas também não podemos abrir mão desse mecanismo de estar participando do movimento político e estar discutindo aí uma saída, aí, algumas situações que seja melhor não só para os trabalhadores, mas para toda a sociedade. Legal, é verdade. Eric San, deixa eu consultar aqui o homem que está atrás das câmeras, você não está vendo, mas ele está ali me olhando. Eric, chama o intervalo agora. Vamos direto, intervalo? Ok. Intervalo, então, não sai daí. Na sequência, eu volto aqui mais com o Sapão dos Sindicatos Metalúrgicos de Santo André e Mauá. Não sai daí. Nossa, hoje não está Não sei se quiser também, a gente pode até focar um pouco também nessa questão. Diga não a essa enorme covardia. Aí, mano, é muito fácil de entender a diferença entre o futuro de quem usa droga e o futuro de quem não usa. Quer ver, ó? Presta atenção. Usando droga. Sem usar droga. Quer ver de novo, ó? Com droga, sem droga. 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 Aí, cara, se você quer ter futuro, não use drogas, falou?
Estou de volta aqui com Adilson Torres, o Sapão, sindicalista e São Paulino, não é isso, Adilson? Isso, São Paulino aí, com muito orgulho aí. É isso aí. Embora ontem meu time teve aí um pequeno tropeço, né? Mas... Havia um galo no caminho, né? Havia um galo. Tomamos uma pancada, Havia três um galo. pancadas na cabeça, ficamos com três galos na cabeça lá, Faz mas... parte. É a vida, faz parte do Sapão, é a futebol. vida, faz parte. Ô, Sapão, durante o intervalo nós conversávamos aqui nos bastidores sobre a questão do plano de proteção ao emprego. Até você comentava, Beza, gostaria de falar mais um pouco sobre isso, então fique à vontade. O que você gostaria de abordar aqui aqui falar para o nosso telespectador desse plano, ô Sapão? Você está otimista em relação a ele? Como seria? Na realidade, Bessa, esse plano aí, ele vem melhorar um pouco o que já tem na CLT, né? Que a CLT hoje ela já permite que, através da negociação com o sindicato, se faça a redução da jornada ali em até 25% da jornada e dos salários. Então, esse plano, a gente entende que ele vem melhorar aí um pouco isso, ele tem algumas características importantes que ele dá algumas garantias ali aos trabalhadores. O que a gente tem que ver é o seguinte, não é esse PPE que vai dar um basta na crise, que vai melhorar, que através desse PPE que vai parar de demitir. Né? O que a gente entende é o seguinte, infelizmente, aquelas empresas que estão num processo ali de fazer reestruturação, que colocam que estão com excedente de mão de obra, eles vão continuar demitindo. Esse plano aí, segundo expectativas, vai aí preservar em torno de 50 mil postos de trabalho. Então, daquelas empresas que a gente vê que realmente ela vê que existe uma crise, mas entende que essa crise vai passar aí, pelo menos aí num período de 6 a 8 meses deva passar, e ela quer preservar aquela mão de obra, né? E, logicamente, a gente está aberto aí ao debate, porque é aquilo que eu costumo dizer, porque tem alguns sindicalistas, às vezes que a gente conhece, o cara fala, não, poxa, a gente não pode entrar nessa linha, nessa discussão de redução de jornada com redução de salário. Eu falo, pô, é interessante, a gente não pode entrar nessa linha, né? Mas o que a gente tem que dizer é que o desemprego está ocorrendo, né? Então, nesse momento, o sindicato tem conversado com o setor patronal, tem tentado evitar, mas em algumas situações, em algumas empresas, a gente não tem tido grande êxito. Então, a gente entende que esse plano aí, aquilo que a gente falou do patrimônio do trabalhador sem emprego, então, quando a gente vê que ele vem a preservar aí o posto de trabalho, isso é muito importante, que eu até fazia um comparativo, conversando com o pessoal da nossa diretoria, se a gente pegar o exemplo de um trabalhador que ele ganha em torno de R$ 2.800 aí, se o sindicato for lá e debater, fizer essa discussão, e ele entrar dentro desse PP, ele pode ser reduzido a sua jornada em até 30%, só que o salário vai ser 15%, que é outra parte, o governo complementa. Então, se a gente pegar um trabalhador que ganha 2.800, com essa redução, ele vai passar a receber aproximadamente R$ 2.400. E aí, o que eu costumo dizer, ele vai, se fizer esse plano, vai fazer por um período de 6 meses, após os 6 meses ele pode ser renovado por mais 6 meses, ou mesmo que se não se renovar, ele ainda tem a garantia de emprego de mais 2 meses. Aí, o que eu debatia com o pessoal era o seguinte, eu falei, se a gente pegar esse mesmo trabalhador, se ele for demitido, se ele for desligado, ele vai fazer adesão ao seguro-desemprego. No seguro-desemprego, hoje, se eu não me engano, é R$ 1.385, quase R$ 1.400. Então, de cara, ele já vai ter 50% do seu salário reduzido, e não 15%. Ele vai passar a receber próximo de R$ 1.400 por um período de 5 meses, e depois desses 5 meses, a redução dele vai ser de 100%. Porque ele não vai ter mais salário, não vai ter mais seguro-desemprego e a gente não sabe a perspectiva que ele vai e quando ele vai retornar ao mercado de trabalho. Então, o que pode ocorrer? Muitas vezes ele pode retornar ao mercado de trabalho e a gente sabe que ele não retorna com o mesmo salário, às vezes retorna com 20%, 30% ou até 40% a menos. Então, por isso que a gente coloca que esse programa aí, ele não vai, logicamente, estancar a demissão, não vai ser a solução da crise, mas, sem dúvida nenhuma, quando a gente fala em 50 mil postos de trabalho que possa ser preservado, acho que a gente tem que abrir a discussão, abrir o debate aí e, logicamente, conversar com os trabalhadores, que o ponto importante disso que a gente precisa colocar também é o seguinte, não é simplesmente a empresa vir e falar, vou fazer isso e pronto. Ela tem que abrir o debate com o sindicato tem que fazer a discussão com a empresa e isso, se ela for fazer numa determinada empresa, isso tem que ser levado em assembleia para os trabalhadores e ter a aprovação do trabalhador. Só após isso daí que você
consegue aí formalizar esse acordo e dar entrada nesse plano. Quer dizer, então, não é uma coisa unilateral que só a empresa vai fazer ou só o sindicato, não. Acho que envolve todas as partes. O sindicato representando os trabalhadores, a empresa, no caso também, o governo tem uma comissão também que vai analisar isso daí e, sem dúvida nenhuma, lá na outra ponta, o mais interessado final, que é o trabalhador. Então, esse debate é feito com o trabalhador. Tendo o aval do trabalhador, o sindicato, logicamente, faz. Não tendo, a gente procura outros mecanismos aí para tentar preservar o emprego. Tem todo um processo, não é, ô Sapão? Inclusive, esse plano de proteção ao emprego, ele é recente? Mais 2 minutos, Erickson, ok? Já foi sinalizado 2 minutos, então. Aqui, mais uma colocação, então, ô Adilson. Você já acompanhou, alguma empresa aqui no ABC já aderiu? Ou ainda não? Está nessa fase de estudo ainda? Então, o problema maior que a gente acaba encontrando é o seguinte, que também existe algumas barreiras. Para a empresa aderir, ela não pode ter nenhum débito junto à Receita, ao governo, né? E a gente sabe que num momento desse de crise aí, as empresas acabam aí, logicamente, deixando de pagar alguns impostos. Eu entendo o seguinte, eu acho que o mau empresário... Quem não deve em tempo de crise... Eu acho que o mau empresário não deve, logicamente, não dá para você abrir esse espaço para ele. Mas o que eu acho que, dentro desse plano, que poderia ser feito, nesse caso, Bessa, eu acho que é analisar o seguinte, se a empresa veio aí, vamos dizer, nos últimos 4, 5 meses, teve algum problema, eu acho que isso daí dá para ser superado. Você não pode fazer também um plano desse com a empresa que está devendo há 2, 3 anos aí, está deixando de recolher encargos, né? Mas se é uma situação pontual e que a empresa até comprovar que deixou de recolher algum encargo em função de crise, em função da diminuição ali da sua produtividade, eu acho que nesse caso poderia ser feito, mas o plano não permite isso até o momento, né? A empresa ela tem que estar 100% regular. Poderia ser um pouco mais flexível, isso que acaba dificultando, e aí o que ocorre? Muitas empresas, eles optam a fazer pela forma da CLT, que se diminui o salário e a jornada também igual percentual, né? Mas, logicamente, a gente discute isso também, mas dentro disso aí o sindicato tem o que é a lei e tem as melhorias que o sindicato procura estar colocando, que é garantia de emprego, enfim, reduzir menos salário e mais a jornada. Enfim, aquilo que a gente fala, o sindicalista ele tem que estar, nesse momento aí, preparado para estar discutindo todas as ações aí que visam aí a preservar o emprego. Adilson Torres Sapão, mais uma vez, obrigado, viu? Sensacional, tá? Bessa, obrigado vocês. Hoje você veio com tudo, viu, gente? Hoje você cada vez mais eloquente. Legal, obrigado a todos vocês, a todos os telespectadores da Eco TV, e é sempre um prazer poder estar aqui. Agradecemos. Muito obrigado você que acompanhou essa edição aqui do Eco TV Entrevista especial aqui no nosso Momento Sindical. Eu volto numa próxima edição. Muito obrigado, até lá.